Bem-vindos ao Meta Saudável. Se você gosta de análises diretas sobre saúde e fitness, já deixa seu like e se inscreva no canal, porque o tema de hoje é crucial. Sabe aquela pergunta que assombra quem treina a sério? Por que depois de um tempo parece que os ganhos simplesmente param? A dedicação continua a mesma, a intensidade está lá no alto, mas o progresso, de repente, desaparece. A resposta para isso, olha, na maioria das vezes, não está no treino, nem na disciplina. Está em um processo biológico bem silencioso que vai se instalando com o tempo. Vamos analisar isso a fundo. Esse processo é o verdadeiro inimigo invisível do progresso. E para vencer um inimigo, a primeira coisa a fazer é entender exatamente como ele funciona. A ciência, claro, já deu um nome para essa condição. O nome técnico é sarcopenia. Basicamente, é o declínio gradual e, de certa forma, inevitável da nossa massa muscular. Mas o que realmente chama atenção não é o processo em si, e sim quando ele começa a dar as caras. Pois é, a partir dos 30 anos. O corpo pode começar a perder até 3% de massa muscular todo ano, se a gente não fizer nada a respeito. E a causa principal por trás disso tudo tem um nome bem específico. O nome do fenômeno é resistência anabólica. E a melhor forma de entender é pensar assim: o músculo fica meio surdo. É isso. Os sinais para crescer, que vêm do treino e da proteína, chegam cada vez mais fracos. Aquilo que antes dava um super resultado, agora mal faz cócegas. A questão principal, então, é: como é que a gente fura esse bloqueio e faz o corpo voltar a ouvir? A solução não é simplesmente treinar mais, é treinar de forma mais inteligente. A ciência hoje aponta para uma estratégia bem clara, de duas partes, focada em amplificar esses sinais que o nosso corpo começa a ignorar. O primeiro pilar é aumentar o volume do sinal nutricional. Para passar por cima da resistência anabólica, a ingestão de proteína precisa ser bem maior. As diretrizes para otimizar a musculatura em adultos apontam para algo entre 1,6 a 2,0 gramas de proteína por quilo de peso corporal por dia. Mas só a matéria-prima não constrói nada sozinha, né? Ela precisa do segundo pilar, o estímulo certo. O treino de força é a ordem que diz para o corpo: use essa proteína e construa músculos. Ou seja, a nutrição dá os tijolos, o treino dá a ordem de construção. É essa sinergia perfeita entre os dois que quebra a estagnação. Falando em eficiência e resultados reais, eu acabei de liberar um material que muda completamente o jogo para quem sente que está estagnado. É o meu novo guia, o Código da Vitalidade 2026. Nele, eu explico o conceito da bioharmonia e como aplicar a dose mínima efetiva para ativar sua queima de gordura natural sem precisar de horas na academia. O fitness tradicional morreu e esse e-book é o seu manual para essa nova evolução. O melhor de tudo, ele é 100% gratuito por tempo limitado. Para garantir sua cópia, é só acessar o link aqui na descrição ou apontar a câmera para o QR Code que está na tela agora. Baixe o seu e comece a aplicar o protocolo ainda hoje. Ok, então a meta de proteína está estabelecida. Aí surge o maior debate do universo fitness, né? De onde essa proteína deve vir? A fonte. Se é animal ou vegetal, faz mesmo alguma diferença no resultado final? Vamos para a análise. Bom, este aqui é o campo de batalha clássico. De um lado, a proteína animal, que é vista como o padrão ouro, perfil completo de aminoácidos essenciais, os EAs, e alta concentração de leucina. Do outro, a proteína vegetal, que historicamente sempre foi vista como incompleta ou com uma absorção pior. Seria muito fácil parar a análise por aqui, certo? Mas a ciência da nutrição raramente funciona no preto e branco. A verdade sobre o que realmente faz um músculo crescer vai muito, mas muito além dessa guerra de rótulos. Então vamos lá, vamos dissecar o que de fato importa. Para avaliar o poder de uma proteína, a gente precisa ignorar de onde ela vem e focar nas métricas que a ciência já comprovou que são decisivas para a hipertrofia. E aqui a gente chega no ponto central de toda essa análise. O que define o potencial de uma proteína não é a origem dela, se é animal ou vegetal. São duas coisas: qualidade, ou seja, o perfil de aminoácidos, e a quantidade total que se consome. A fonte é só o veículo que entrega esses dois fatores. E o que a gente vê aqui é fascinante. O PDCAS é tipo a nota padrão para medir a qualidade da proteína. E olha só os dados. O whey protein, claro, tem a nota máxima, 1,0, mas a soja isolada, que é uma fonte vegetal, também chega na nota máxima. Isso por si só já desmonta aquele mito de que toda proteína vegetal é, por definição, inferior. E dentro desse quesito qualidade, tem um componente que é o verdadeiro rei do pedaço, o aminoácido leucina. Pense nela como se fosse o interruptor que liga a máquina de construir músculos. Sem leucina suficiente, o processo simplesmente não começa para valer. Este gráfico aqui ilustra isso perfeitamente.
A ciência mostra que esse gatilho da leucina é ativado com os 2 a 2,5 gramas por refeição. Uma dose de whey entrega 2,6 gramas. Mas, olha só a proteína de ervilha, entrega 2,0 gramas, ou seja, também atinge esse limite mínimo para ser efetiva. Ambas as fontes conseguem sim ligar o interruptor anabólico. Mesmo com todos esses dados, o ceticismo ainda existe. Essa citação aí reflete uma visão mais antiga, aquela ideia de que, na prática, o corpo não usa os aminoácidos de plantas da mesma forma. Mas, e quando a gente testa isso no mundo real, o que acontece? É aqui que a prática resolve o debate. Este estudo de 12 semanas comparou frente a frente a suplementação com proteína de ervilha contra a de whey. O resultado? O grupo da ervilha teve um aumento maior na espessura muscular. Foi mais de 20% de aumento contra uns 15% do grupo do whey. A conclusão aqui é clara. Se a quantidade de proteína e leucina for suficiente, o músculo responde, não importa de onde ela veio. Com base em tudo isso, vamos agora juntar as peças e montar um protocolo final. Bem claro, bem direto, para maximizar os resultados, não importa qual seja a dieta escolhida. O protocolo é direto ao ponto. Primeiro, atingir a meta de 1,6 a 2,0 gramas por quilo. Segundo, dividir isso em umas 4 refeições para manter um estímulo constante. Terceiro, e o mais importante, garantir que cada uma dessas refeições tenha pelo menos 2,5 gramas de leucina. Se essas regras forem seguidas, a conclusão da ciência é uma só. Tanto dietas onívoras quanto dietas baseadas em plantas são igualmente eficazes para construir um máximo de músculo. E essa análise toda nos deixa com essa reflexão final. Vencer a resistência anabólica não é sobre escolher um lado na guerra das proteínas. É sobre entender e aplicar os mecanismos que de fato funcionam. A questão não é se a proteína vem de um bicho ou de uma planta, mas se a estratégia nutricional como um todo está programada para construir e preservar a força para o resto da vida. Obrigado por assistir ao Meta Saudável. Se essa análise ajudou, não se esqueça de deixar o like e se inscrever para não perder a próxima. Até a próxima!